Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. A coleta seletiva vai muito além da separação do lixo. Ela envolve inclusão social, geração de renda e proteção ao meio ambiente. Em Minas Gerais, o Ministério Público atua para fortalecer políticas públicas que valorizam o trabalho dos catadores e ampliam a reciclagem nos municípios. Para falar sobre esse tema e explicar como funciona o programa Lixo e Cidadania, o Rádio MP Entrevista de hoje recebe a promotora de justiça Shirley Machado, coordenadora de inclusão e mobilização sociais do MPMG. Olá, promotora, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Promotora, explica pra gente, para o nosso ouvinte, de que forma funciona o programa Lixo e Cidadania. Esse programa ele surgiu justamente dessa necessidade de que os catadores e catadoras em Minas, como ainda no Brasil, eles vivem uma situação de penúria, não conseguem sobreviver a partir só da venda dos materiais, é uma condição muitas vezes desumana de trabalho, e é um trabalho que a gente reputa como um serviço público, né, porque a reciclagem ela está descrita na Política Nacional de Resíduos Sólidos como uma das etapas da destinação adequada de resíduos. Então, se são os catadores e catadoras que fazem isso no Brasil, eles fazem um serviço público que é às vezes invisibilizado, não remunerado, né, é um serviço ambiental não considerado ignorado pelo poder público local. Muitas vezes pelas próprias pessoas também, cidadãos e cidadãs que são corresponsáveis também, né? Uma responsabilidade compartilhada, segundo a lei estabelece. A partir dessa constatação, né, o Ministério Público desenvolveu uma estratégia, né? Tanto CIMOS, com a CAOMA também envolvido, e juntamente com o Estado de Minas Gerais, o Movimento Nacional de Catadores, depois entrou até o Ministério Público do Trabalho, que, através de um documento formalizado, um termo de cooperação, estabeleceu a estratégia desse programa para que a gente pudesse, a partir de um oferecimento desse suporte para os municípios, a gente pudesse desenvolver esse projeto social, que ele inicia, então, como dito, a partir de uma adesão dos municípios, então é algo já um ato voluntário, né? Depois a gente faz um diagnóstico das condições da coleta seletiva, do galpão, dos catadores, como que está toda aquela situação, indica já medidas concretas a serem aprimoradas, aplicadas ali naquela localidade, e se inicia, depois desse diagnóstico, né, que depois ele é devolvido para o poder público, a gente inicia um processo de construção de espaços públicos de discussão dessas medidas que precisam ser implementadas, para que essa política pública ali da coleta seletiva seja construída de uma forma dialogada com a comunidade local. Às vezes as pessoas falam, mas tem pessoas que não separam o seu material, isso poderia começar na escola, e são muitas ideias que, na verdade, esse espaço público possibilita que todos esses atores dialoguem para aprimorar a política pública conforme a realidade daquele município, daquela localidade. A gente chama esses espaços de fóruns municipais lixo e cidadania. Então, a gente cria e fomenta a criação desses espaços, que são reuniões públicas com a participação dos catadores e catadoras, que passam a ter, então, um protagonismo nesse espaço, né? E isso também é um reposicionamento deles perante aquela sociedade, né? Reconhecendo o valor do trabalho que eles fazem. Porque, de fato, muitas vezes, quem conhece onde estão os materiais, quem são os grandes geradores, onde que se gera mais material ou não, são os catadores. Então, é um conhecimento que também precisa ser apropriado pelo poder público local para que ele planeje, sim, né, porque aí essa é uma atribuição do poder público fazer o planejamento de como que vai ser essa coleta, como que vão ser essas rotas e tudo mais. Isso não pode ficar essa responsabilidade em relação aos catadores. Promotor, a gente tem que entender que quando a gente fala em coleta, a gente não beneficia só os catadores, a gente está beneficiando catadores, meio ambiente, economia, não é isso? Tem uma visão, né, que envolve a geração de resíduo e depois a sua disposição final, normalmente destinada através em aterros, né? Essa é uma lógica que a gente chama da economia linear, né? Sendo que a gente tem que pensar de uma forma circular, isso é notório, né? Que esses materiais, eles precisam retornar para o ciclo produtivo da indústria, muitos têm essa total condição de fazer isso, né? E a gente ainda lida, como sociedade, com o meio ambiente como se ele fosse infinito, né? E ele não é infinito. A reciclagem, ela está dentro desse objetivo de circular esses materiais para voltar para a indústria, então tem um ganho ambiental imenso que esses materiais deixam de ir para o aterro, e a gente tem indicativos, né, pelos planos nacionais de reciclagem, de resíduos sólidos, né, de que quase metade do material gerado poderia ser reciclado. Ou seja, a gente está onerando esses aterros, fazendo com que o meio ambiente, muitas vezes até sem ter condições, né, de processar tudo isso, e muitos desses materiais são
dispostos em locais inadequados, né, como ainda temos lixões, ainda em rios e tudo mais. Então, essa reciclagem evita também, né, que esses materiais sejam dispostos dessa forma, e claro, que ao voltar para o ciclo produtivo da indústria, a gente movimenta toda uma cadeia de pessoas que sobrevivem desse trabalho, que no Brasil isso é um trabalho reconhecido, que são os catadores e catadoras. Então, o ganho é imenso, né, fora que o consumidor também, né, quando separa o seu material, ele também assume essa responsabilidade de compreender que tem materiais diferentes, a destinação precisa ser diferente, que a gente possa pensar, né, onde está indo o material que eu estou separando, né, ele está atingindo a finalidade ou não. Muitas vezes a gente ainda tem aquela imagem que eu só quero que o lixo saia da minha frente, eu não sei para onde ele vai, eu não sei, e a gente como cidadão também, né, evoluir para que a gente consiga ter esse compromisso de responsabilidade com a disposição adequada, né, desse material que vem do meu consumo, né. Tem estimativa de quantas pessoas são beneficiadas por esse programa? Diretamente, a gente tem um foco muito grande nos empreendimentos de catadores. Então, em todos os municípios, tem uma associação, tem uma cooperativa em geral, né? A gente tem alguns muito pequenos que não tem, mas provavelmente ele tem um catador autônomo, ou seja, aquele que não tem associação, mas ele tem lá um carrinho, ele pega, ou às vezes ele tem uma pampa, um carro ali que ele vai buscando ali, ou seja, tem alguém que faz esse trabalho de reciclagem. O nosso trabalho, quando a gente chega, é justamente estimular a organização desses empreendimentos solidários. A gente estimula também a contratação desses empreendimentos pelo próprio município, né, que é um direito dele, segundo a própria legislação, né. Diretamente a gente tem esses catadores, então ali nos empreendimentos, a gente atua em cidades desde Belo Horizonte, Betim, até cidades menores, então temos muitas, né, diferenças aí de tamanho de estrutura. O poder público também está sempre muito envolvido, mas o que a gente espera, assim, e é para isso que a gente também atua, que todas as pessoas desses municípios, né, precisam ser beneficiadas com esse trabalho, porque são beneficiadas, né? Quando se amplia a coleta seletiva, quando a gente tem um reconhecimento desse trabalho, a gente gera renda para a localidade, porque esses catadores gastam esses recursos que eles recebem de uma forma justa pelo seu trabalho. No próprio município, a gente tem a ampliação da coleta, tem ganhos que a gente não consegue nem mensurar. A gente tem 853 municípios, a senhora disse que cerca de 100 já aderiram. Como é que o Poder Municipal pode se associar ao programa? A gente sempre parte de um pedido de apoio das promotorias naturais, né? Porque nós, como centro de apoio, nós somos órgãos de assessoramento das promotorias naturais. Às vezes a gente recebe pedido diretamente dos catadores, né? Às vezes até do poder público, às vezes de um vereador ou uma vereadora, né? A sugestão é procurar a promotoria natural, dizer que, olha, a gente quer avançar na coleta seletiva, a gente quer avançar na inclusão dos catadores, né? E aí solicitar a inclusão nesse programa, né? Esse programa, para você ter uma ideia, Marco, ele está dentro do planejamento estratégico do Ministério Público de Minas Gerais, né? Então, assim, ele é uma estratégia institucional já reconhecida, né? Há alguns anos que o Ministério Público tem trabalhado com esse programa, sendo aperfeiçoado cada dia mais, né? Para você ter uma ideia, hoje a gente tem a possibilidade de credenciamento de técnicos para auxiliar aos técnicos que são servidores do Ministério Público para fazer esse trabalho. Dentre esses técnicos, a gente credencia catadores e catadoras. Então, é muito diferente esse catador dialogar com esses outros catadores a partir de uma vivência real do que eles ainda estão passando. O caminho é através da promotoria natural. O promotor, a promotora pode sim acionar o Ministério Público ali da localidade, e se o promotor, a promotora tiver interesse, a gente está à disposição para prestar todo o auxílio. Essa foi a entrevista com a promotora de justiça Shirley Machado, que destacou como a coleta seletiva pode transformar realidades, gerar oportunidades e reduzir impactos ambientais. A participação da população com a separação correta dos resíduos é fundamental para fortalecer essa cadeia e valorizar o trabalho dos catadores. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.